Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso, estamos na lição de número 7, que fala sobre o dia do Senhor. Ora, logo de início, quero dizer que a temática é sobre o dia de quem? O meu dia? O seu dia? Não. Categoricamente, não. É o dia do Senhor. A gente vai trabalhar este assunto a partir de agora. Embora eu adote a revista Compromisso, hoje eu estou me valendo da revista Compromisso, mas do encarte do professor, é uma revista do professor, e também me valendo da revista Atitude, que é destinada aos jovens batistas, mas que tem trabalhado o mesmo texto bíblico, o mesmo assunto, e por isso a gente vai, vez ou outra, utilizar um ou outro recurso. E por causa de que eu não estou utilizando a minha revista do aluno, para que eu possa apresentar aqui os tópicos, fazer a leitura de algumas coisas, é porque simplesmente eu não localizei em minha residência. Eu explico rapidamente. No domingo passado, eu estive lecionando na classe dos novos convertidos na igreja, adotei a revista ABC Doutrinário, da mesma editora, Convicção Editora, porém, no decorrer dos dias, eu comecei a fazer uma pequena reforma aqui, fazendo pinturas, alguns acabamentos, em alguns cômodos. E isto fez com que se tornasse, vou dizer assim, inviável a localização dela, porque está as coisas fora do lugar. Se eu fosse deter mais em procurar, eu estaria, vou dizer assim, me prejudicando ainda mais no tocante ao tempo, porque eu estou com algumas atividades, com algumas coisas aí em andamento, e eu não posso, vou dizer assim, me dar o luxo de parar e fazer uma procura em relação à revista. Mas essas duas vão poder nos dar um norte, até porque o assunto, o Dia do Senhor, é um assunto que eu julgo tranquilo, contanto que a gente não entenda que o dia, numa referência ao domingo, é nosso, tá bom? Então, dito estas palavras, eu quero iniciar. O texto que a revista propõe é Êxodo capítulo 20, versículo 8 ao 11. Ele já se encontra em tela e diz assim a palavra de Deus: Guarde o sábado, que é um dia santo, faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana. Mas o sétimo dia da semana é o dia do descanso, dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias, eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, mas no sétimo dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e separei para ser um dia santo. É bom que se diga que a ênfase aqui é justamente um dia de repouso, um dia de descanso. Mas será que descansar necessariamente é simplesmente chegar no dia e dormir todo aquele período? Não. Descansar, a gente precisa conceber, nada mais, nada menos do que cessar a nossa atividade, daquilo que é uma rotina, e mudar de atividade. Vou dar um exemplo aqui. Se eu estou fazendo um trabalho braçal durante a semana inteira, como é que eu vou descansar? Quer num dia específico, como o sábado ou o domingo, ou ainda um dia da semana? Como é que eu vou descansar? Se eu faço uma atividade braçal, eu mudo de atividade, eu vou investir tempo e atenção numa atividade que vai exigir o quê? A mente. É só você fazer essa mudança. Se você trabalha muito com matemática, com números, com os dados, etc e tal, é um serviço mais burocrático, você cansa bastante a mente, e se mentalmente falando você está, vou dizer,
com fadiga, o que você faz? Você faz um exercício físico e essa mudança vai servir não apenas para relaxar, mas para realmente descansar. E agora, o que a gente pode falar sobre o dia do Senhor? Qual é o dia do Senhor? A gente acabou de ler aqui, guarde o sábado, que é o dia santo. Será que a gente vai ter que guardar realmente este dia, ou seja, o sábado, como nós comumente conhecemos nos dias atuais? É isso mesmo? Porque a pergunta é esta: qual é o dia do Senhor? Esta pergunta é fundamental para compreendermos aquilo que Deus queria quando instituiu um dia que fosse dedicado integralmente. Esse dia de descanso é para que a gente venha mudar de atividade, cessa as nossas relações trabalhistas e a gente volta-se para Deus de uma forma mais, vou dizer assim, integral, podendo dedicar-se de corpo e alma no dia que é do Senhor. De início, a resposta a esta pergunta pode ser algo como: todos os dias são do Senhor. Isso não é uma verdade? Claro que sim. Todas as coisas pertencem a Ele e são para a sua glória. E se esta resposta do querido leitor está ótima, está certíssimo. Se você falar, todos os dias são do Senhor, que bom. Não é apenas o domingo que é dia do Senhor, ou conforme nós lemos aqui, o sábado, que é o dia do Senhor, no sentido de separar pelo menos um dia na semana para descansar e dedicar-se integralmente a Deus. A gente sabe que todos os dias são do Senhor, e um dia declara a outro dia. Não é assim? Declara a sua glória. A gente vai observar isto lá no Salmo, capítulo 19. Porém, no contexto do Antigo Testamento, foi necessário estabelecer um dia que ficasse dedicado ao Senhor. Todas as atividades laborais, políticas, sociais deveriam ser o quê? Suspensas para que aquele dia fosse dedicado ao culto, à celebração e à comunhão. O sábado, como nós lemos aqui, ó, guarde o sábado. Tá? Vou fazer o destaque aqui, ó, guarde o sábado, que é um dia santo, ou seja, um dia separado. Separado para quê? Separado para culto, para adoração, para comunhão, para celebração, e não separado para que a gente venha usufruí-lo e fazer dele conforme o nosso bel prazer. Não é segundo o nosso capricho, não. O sábado aqui, escolhido para o dia da celebração, também era o dia de descanso, seguindo o exemplo de quem? Do próprio Deus. Porque ele descansou das obras da criação no sétimo dia. Deus fez todas as coisas em 6 dias e no sétimo descansou. Alguém vai dizer que ele exercia aquela atividade de criador nos 6 dias e no sétimo ele mudou de atividade, ele passou a ser o sustentador do universo, indicando aquela mudança, ora de criador e passa para ser o mantenedor ou ainda sustentador de todas as coisas, mas o fato é que até o próprio Deus nos deu o exemplo. E quando a gente começa a tratar isto agora como cristãos que somos, a gente precisa nos voltar um pouquinho para a palavra de Deus, não apenas nos textos do Antigo Testamento, mas para textos do Novo Testamento também. Na igreja primitiva e na tradição cristã, esse dia, pelo menos um dia, era dedicado ao Senhor, que era inicialmente o sábado, e passou a ser substituído em homenagem ao evento da ressurreição de Jesus, ocorrido no primeiro dia da semana, logo ao romper da aurora. Por esse motivo, os cristãos chamados primitivos, eles começavam com o sábado e depois passou a adotar qual dia? O domingo, uma alusão à ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguém vai dizer assim, não, mas tem que ser o sábado e não o domingo, por conta dessa mudança histórica. Ora, qual é o princípio aqui? Não é o princípio de dedicar um dia da semana ao Senhor?
integralmente, de celebrarmos, de cultuarmos, de mantermos comunhão com os irmãos, não é este, embora somos sabedores de que todos os dias são do Senhor, mas a gente separa um dia específico. E por esta razão, a grande questão do dia do Senhor não é quando ele acontece, mas sim a necessidade de tirarmos um dia para o descanso, o gozo da família, dos amigos, da comunhão da igreja, para a celebração comunitária do templo ao Senhor, e assim por diante. Logo, o sábado não é um dia, mas é um conceito muito mais amplo e sagrado. Uma grande ordem de Deus para que dediquemos o tempo que é verdadeiramente importante e dediquemos o tempo a quem é eterno. Olha só, que coisa maravilhosa. Nós separamos um dia em obediência à palavra de Deus, dedicamos um tempo para aquele que é eterno, ciente de que um dia estaremos na eternidade com Deus. Não vai haver mais tempo, mas nós estaremos para sempre com o Senhor. Eu quero então aqui, vou dizer, enfatizar e bater nessa tecla, o sábado como dia de descanso. A ideia aqui é de um dia realmente da semana de descanso, porque nós temos 7 dias e a gente seguiu o exemplo dos cristãos e adotamos o domingo como o primeiro dia da semana, em alusão ou homenagem à pessoa de Cristo Jesus, que havia ressuscitado justamente no primeiro dia e não no sábado. Porém, volta a tocar no assunto. O mais importante é que a gente venha separar esse um dia, sim, para o Senhor. Logo quando se fala em sábado, a primeira palavra que vem à mente é a ideia de descanso. E Deus vai usar essa ilustração para dizer ao homem, sobretudo, aos que tinham trabalhadores, as suas ordens, que eles precisavam de descanso, pois ele mesmo, após a criação de todo o universo, descansou. Isso significa que, se você é patrão, você é um empregador, você precisa atentar para o descanso do seu funcionário ou do seu empregado. Esses dias, aqui na imediação, eu fui num comércio e me deparei com um quadro muito triste. Uma jovem que estava trabalhando todo santo dia, de segunda a segunda, ou se preferir, de domingo a domingo, sem folga semanal. Um absurdo, uma exploração. E aquela jovem, ela entrou em contato com algumas pessoas em relação à proposta de emprego e, graças a Deus, na semana posterior, ela conseguiu um emprego, não sei dizer se de carteira assinada ou não, mas eu falei, olha, você precisa de ter um dia de descanso. Não é um favor que o empregador ou o patrão lhe faz, é um dever dele dar um dia de descanso, e é um direito seu. Então, a gente observa que, se você agora é um empregador ou patrão cristão, você precisa ter esse senso e entender que o descanso semanal, por exemplo, não, é uma necessidade e, como extensão, um direito de todo aquele que labuta na função a qual desempenha. Interessante pensar na preciosidade do cuidado de Deus com o seu povo. Quer ver um exemplo? Eu vou me reportar aqui. É só você ficar com os olhos fitos no texto bíblico, Gênesis capítulo 3. Eu vou ler a partir do versículo 19. Estamos aqui localizando e nesta versão diz o seguinte, eu vou fazer o destaque. Destaque aqui, ó. Deixei destacado, que diz assim: terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. E isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito da terra e vai virar terra
outra vez, ou seja, você vai voltar ao pó. Então a gente tem essa referência bíblica, no versículo 19, que o cansaço e o enfado é uma consequência do pecado. O cansaço e o enfado. Agora, o trabalho já tinha sido determinado por Deus antes da chamada queda do homem, uma referência ao casal, Adão e Eva. Deus já havia dado aquele mandato cultural para o homem encher a terra, povoar, dominar sobre os animais, cuidar do jardim, ou seja, já havia tarefas específicas para o homem. O trabalho é uma bênção de Deus, é uma determinação também do Senhor, e que é anterior, antecede ao pecado. Acontece que com a entrada do pecado na humanidade, através daquele casal, o que acontece? Passa a haver essa fadiga e, portanto, esse cansaço físico. Obviamente que é fruto da limitação do pecado, da limitação física do homem, afinal, só se cansa quem tem corpo para cansar. E como a gente tem um corpo físico, foi afetado pelo pecado, a gente acaba ficando cansado. Esse cansaço, gente, é natural, tá bom? E eis aí a necessidade da gente recarregar as energias e separar um dia. Separar um dia para simplesmente deitar na rede, para fazer desse dia nosso? Não. Separar um dia, uma referência ao dia do Senhor, para dedicarmos culto, para estarmos em comunhão, para celebrarmos, para ficarmos em família, quando não, os amigos, enfim, termos esse momento como muito, mas muito precioso mesmo. Assim, desde os primeiros textos sagrados, vemos a graça de Deus agindo em favor dos seus filhos. Deus estabeleceu para si uma fase de descanso. Para quê? Para exemplificar para os seres humanos a necessidade de cuidar do seu corpo e do seu espírito, descansando no Senhor e dedicando a Ele o culto que lhe é devido. Vamos agora para um texto lá do Novo Testamento, numa referência aqui a Marcos, estamos aqui localizando Marcos, o capítulo 2, o versículo é 27. Fique atento, com os olhos fitos na tela, porque já está em destaque, nos diz assim: E Jesus terminou. O sábado foi feito para servir as pessoas, e não as pessoas para servirem o sábado. A gente observa pelo contexto, eu li apenas o versículo 27. Este aqui, ó. Eu li este aqui que eu acabei de fazer o destaque agora. Mas Marcos 2, versículo 27, narra o encontro de Jesus com um homem deficiente no salão do templo. Era um sábado, observando aquele encontro, estavam quem? Os fariseus, procurando uma oportunidade de incriminar Jesus. Os fariseus viram nesse encontro uma oportunidade e, naquele momento, Jesus curou aquele homem e logo foi repreendido. Nessa ocasião, Jesus responde: Foi o sábado feito para o homem e o homem e não o homem para o sábado? Os fariseus, eles deturparam. Tem gente que deturpa ainda hoje. Mas como a gente vai compreender como foi a deturpação dos fariseus? Os fariseus, que era um grupo religioso da época, um deles, que havia outros grupos, inverteram a lógica da instituição do sábado e Jesus, de forma contundente, mostrou para eles que nenhum rito religioso pode sobrepujar as pessoas pelas quais Cristo morreu. É isto que o texto está nos dizendo. O sábado, vou dizer assim, conforme está no versículo 27 de Marcos, não é uma finalidade.
mas o meio não existe por ele mesmo, mas para que as pessoas pudessem desfrutar dele. O mesmo evento é narrado em Mateus capítulo 12. E nessa ocasião, lá em Mateus capítulo 12, Jesus vai dizer: Eu sou o Senhor do sábado. Portanto, e o versículo 28, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado. Ah, não poderia curar aquele homem no templo? Não poderia isto, não poderia fazer aquilo outro. Ora, mas Jesus tem autoridade até mesmo no sábado. A gente não pode inverter as coisas. A gente tem que ficar atento para fazer com que haja o cumprimento daquilo que foi estabelecido por Deus. Em relação ao domingo, foi a 7 de março do ano 321 que o imperador da época, o imperador romano, Constantino, proclamou o domingo como dia de descanso com o objetivo de organizar o calendário semanal. Era o dia do sol, e por isso a expressão em inglês para descrever o domingo, Sunday. E o que acontece? Naquele momento, houve da parte do imperador romano esse desejo de instituir o domingo como dia do Senhor. Constantino havia ganhado uma batalha e atribuiu a vitória a Cristo Jesus. Ele então teve grande apreço pelo cristianismo e ele começou, vou dizer assim, a ter aquela inclinação para esta religião. Nesse momento não a declarou como religião oficial, mas tomou, sim, algumas atitudes para fazer com que o cristianismo tivesse um destaque dentro do seu império. Como cristãos, já celebravam os seus cultos aos domingos por ocasião da ressurreição do Senhor, naquela época, por exemplo, ao tornar, vou dizer assim, esse dia oficial dentro do calendário romano, isso facilitou muito a vida é, dos demais na época, porque foi estabelecido como um dia de descanso. Agora, a gente precisa entender que, pelo Edito de Tessalônica, Teodósio Magno instituiu o domingo como o dia do Senhor. E esse é até hoje o dia que os cristãos celebram seus cultos pelo mundo inteiro e, vou dizer, se espalhou por todo o globo terrestre e até hoje a gente observa que o domingo é, vou dizer assim, separado com esse fim. Existem algumas exceções, mas a gente não vai criar aqui uma discussão acirrada por conta de pessoas que separam outros dias. Eu penso que o mais importante é a gente separar um dia, e já que os cristãos primitivos, historicamente, adotaram este dia, o primeiro da semana, a gente pode continuar sem nenhuma dificuldade. Embora tenhamos a convicção de que todos os dias são do Senhor, é fundamental que os crentes tenham a sensibilidade de separar o domingo para desfrutar do descanso e da experiência da vida em comunidade, numa referência à Igreja do Senhor. O dia do Senhor, a igreja também é. Separamos o dia do Senhor para estudar a Bíblia na escola bíblica, para sermos exortados, encorajados pela palavra de Deus nos cultos públicos, para a prática do evangelismo e da comunhão, para o treinamento da liderança e aperfeiçoamento da vida cristã. Por isso é fundamental que tenhamos a consciência de separar esse dia para o crescimento espiritual da nossa família. Eu tenho aqui uma sugestão de você tomar uma atitude. Em que sentido?
Não abra mão da vida em comunidade, da experiência de fé na dinâmica da igreja. O domingo é o dia que escolhemos para cultuar juntos. Então, evite abrir mão desse momento de crescimento de fé e da unidade. Se você, por razão de força maior, não puder congregar aos domingos, não abra mão de ter um tempo para dedicar ao Senhor, à sua família e aos seus irmãos. Lembre-se do conselho de Jesus: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Evite ao máximo perder as ricas oportunidades de crescimento que o Senhor lhe dá. Esta é a nossa proposta. Espero que você possa ser grandemente abençoado pelo Senhor. E eu vou deixar aqui, pegando carona no aproveitamento da revista do professor, da revista Compromisso, algumas perguntas para refletir e agir, e colocar em prática. Arregaça as mangas e mão na massa, tem que praticar. Eis algumas perguntas. Qual tem sido a minha atitude em relação ao dia do Senhor? Qual tem sido a sua atitude? Uma outra, tem considerado o dia do Senhor como uma oportunidade para culto e descanso? Vamos para mais uma pergunta e tem como objetivo a reflexão. Os meus filhos e netos têm sido ensinados a valorizar o dia do Senhor? Eu os tenho levado à igreja para adorarem ao Senhor em comunhão com os irmãos? A gente precisa fazer essas perguntas, responder com honestidade, transparência. Se a gente não se encontrar, vou dizer assim, bem ajustado, bem afinado com a vontade de Deus, a gente precisa parar, pedir misericórdia a Deus, pedir perdão, pedir ajuda e auxílio para que Ele possa, vou dizer assim, nos ajudar a montar a nossa agenda, de modo que a gente venha continuar priorizando e estabelecendo outras coisas que são importantes também dessa agenda, que precisa ser, portanto, o quê? Flexível. A gente precisa ponderar algumas outras coisas que pode ajudar um pouquinho a nossa vida no dia do Senhor, já que o dia do Senhor é o domingo, como nós separamos, tá bom? Tipo, coisas básicas do dia a dia. Eu falei no início que a minha casa está em obra, está com uma reforma pequena, mas eu estou fazendo algumas mudanças, né? Pinturas e etc e tal. Mas acontece que a gente pode aproveitar bastante o dia de domingo, desde que a gente venha se antecipar e nos dias anteriores faça algumas ações. Vou dar um exemplo. De segunda a sábado, deixa a casa limpa, vai fazendo aquela manutenção, deixando ela limpa, deixa a roupa preparada, a comida já adiantada para o domingo. No sábado, na véspera, começa a preparar algumas coisas em relação à comida, no dia anterior. Você não precisa, porque hoje os mercados abrem no domingo. Ah, vou fazer compras no domingo. Gente, escolha o sábado, por exemplo, pode ser um outro dia, mas escolha um sábado, um dia anterior para fazer as compras. Porque se você for fazer as compras no domingo pela manhã, você vai deixar de participar da escola bíblica dominical. Não é assim? Alguém vai dizer assim, ah, mas eu vou na padaria de manhã. Eu sei, você vai na padaria, compra o pão rapidinho e volta. Mas as compras não é bem assim. Tem mais gente fazendo compras, nem sempre vai sair tudo conforme planejado, né? Assim, e tem algumas questões e você vai estar envolvido nas compras que podem ser feitas no dia anterior ou em outros dias da semana.
Eu não vou no domingo do Senhor, não vou na igreja, não vou na IBD, é porque eu vou inventar algumas comidas trabalhosas para que todos possam descansar. Gente, quem sabe fazer comidas mais simples, mesmo assim saborosas. Faça uma comida que você possa não ficar presa e, preferencialmente, dando atenção ao dia anterior, se preparando-as de antemão, e chega no domingo, você vai ter uma coisa mais rápida, mais prática, e você vai poder desfrutar o maior tempo possível, dedicando-se ao dia que é do Senhor. Você pode ter uma boa disposição no domingo ao acordar, fazendo o quê? No dia anterior, ao invés de dormir meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas da madrugada, assistindo filme, ou vendo uma série. Gente, durma mais cedo. Por causa de quê? Porque o dia seguinte é o dia de ir na igreja, de ir ao templo, melhor dizendo, é dia da escola bíblica dominical. É dia de você, no domingo, de você ler, aprender mais e mais a palavra de Deus. Então, deite mais cedo, na véspera de domingo. Você pode levantar 1 hora que permita ir à igreja sem pressa, sem atraso. A igreja, o horário do culto, das atividades, começa às 8 horas. Acorda um pouquinho mais cedo, não sai apressado, correndo. Tem gente que, às vezes, mora num lugar cuja igreja não é no mesmo bairro e ela tem que se deslocar até lá. E ela acorda em cima da hora, em cima da EBD ou em cima da hora do culto, e ela pega o carro e sai correndo, fazendo algumas coisas terríveis no trânsito. Para com isso, meu irmão, minha irmã, não faça nada desse tipo. Saia sem pressa, não saia correndo, ou seja, levanta um pouquinho mais cedo, quem sabe 1 hora mais cedo do que você precisaria. Você vai levantar mais cedo, vai fazer as coisas necessárias e vai se dirigir tranquilamente ao templo para estar diante dos irmãos, perante a igreja, na casa do Senhor e no dia do mesmo Senhor. E por fim, você pode fazer de tudo para participar das atividades da igreja, EBD, cultos, quer de manhã, quer à tarde, outras atividades evangelísticas, escola de treinamentos, enfim, com toda a sua família. Tenta envolver a família toda, porque coisa boa é a gente ver não apenas alguns membros da família, mas a família inteira dedicando, servindo ao Senhor com alegria. Deus abençoe. Até a nossa próxima lição da Escola Bíblica Online.